Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro de instantes estaremos pregando a poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluias. Moisés de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dentro de instantes estaremos ministrando a poderosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Dentro de alguns minutos estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus para o meu, para o seu coração. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Neilton Miguel. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Cláudia Mendes Oliveira, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos da AD Seguidores de Cristo aí na cidade de Camaçari, na praia de Arembepe. Presbítero Pastor Ivo e a missionária Gil estão à frente dessa obra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dentro de mais alguns minutos estaremos ministrando a palavra do Senhor. A paz, irmã Cláudia Mendes. Deus abençoe. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluias. Glória seja dada ao nosso Deus. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo a poderosa palavra do Senhor Jesus para o meu e o seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Só estamos ouvindo alguns louvores e em seguida estarei trazendo uma palavra para o meu e o seu coração, onde eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, dá uma licencinha que eu vou trocar o louvor, porque veio uma mensagem aqui falando que se eu não parar de tocar o louvor, será removido porque não tem autorização para usar, permissão para usar. Então eu vou colocar um fundo musical e nós estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de estar convidando a todos para abrir a sua Bíblia no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso.
Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de todo mal, de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Meus queridos, a gente começa ouvindo esta palavra, e é interessante que Paulo ele está preso em Roma. Essa foi a última prisão de Paulo. Paulo, ele resolve na prisão escrever para o seu filho na fé, seu fiel amigo, a pessoa que era obediente, a pessoa que estava disposto a ensinar aquilo que aprendeu através de Paulo. Eu vejo Paulo cumprindo quando Jesus diz: ide e fazei discípulo. Eu vejo Paulo se preocupando em deixar pessoas nas cidades aonde ele passava. Ele ficava por um determinado tempo e ali ele formava obreiros, ali ele ensinava a palavra do Senhor Jesus. Eu vejo esse homem livre de qualquer ganância de querer montar ou abrir uma igreja com interesse de arrecadar. Eu vejo Paulo nos dando uma lição, um ensinamento de como nós devemos portarmos diante deste mundo para fazer a obra de Deus. E quando eu abro a minha Bíblia nesta passagem, nesse capítulo 4, e eu vejo Paulo dizendo que a hora dele já está se aproximando. Olha só que interessante. Um homem que está preso, um homem que sabe que dali não vai sair mais, um homem que sabe que a condenação para a vida dele seria a morte física, mas ouvindo, estudando, lendo as epístolas do apóstolo Paulo, nós conseguimos ser impactados por uma tão grande calma nas palavras que ele nos mostra. Qualquer pessoa sem Deus estaria desesperado esperando a morte chegar. Aí ele resolve escrever para Timóteo e começa a falar para Timóteo: olha, meu filho, está chegando o dia da minha partida. Já estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Olha, dentro de algum tempo eu sei que eu não vou poder mais estar te orientando, te escrevendo. Eu não vou poder mais estar te orientando. Então eu peço que você venha o mais rápido. Venha até aqui. Porque eu sei que está chegando a hora da minha partida. Aí ele no versículo 7 ele vai dizer: porque combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu vejo ele falando que ele lutou em uma batalha. Eu vejo ele dizendo que em meio a essas batalhas ele conseguiu guardar a fé. Olha só que coisa interessante para nossas vidas. Eu aprendo a primeira lição com o apóstolo Paulo. Uma vez que nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus,
Porque a Bíblia vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir por esse mundo e dar fruto e que o fruto permaneça. Eu vejo Paulo nos ensinando através disso e ele nos dando a clara certeza que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. Não foi para nós termos status, não foi para nós termos muitas das vezes tapinha no ombro, não foi para muitas das vezes sermos aplaudidos pelo mundo. Eu vejo Paulo dizendo que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para nós entrarmos em uma guerra, em uma batalha, e Ele vai mandar no fim da sua vida, Ele vai escrever ao jovem obreiro Timóteo. E ele vai dizer: olha, está próximo o dia, o tempo da minha partida. Mas olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu consegui guardar a fé. Ele vai nos ensinar que no meio dessa batalha nós podemos perder tudo. Nós podemos perder o que for, mas nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. Nós podemos até mesmo ser açoitado, nós podemos até mesmo ser preso como ele estava, mas ele diz: ainda que eu seja castigado, ainda que eu seja mutilado, eu tenho a minha fé viva, a minha esperança viva, porque eu sei que ele vai me receber. Paulo nos mostra que o evangelho não é lugar de enriquecimento. Porque eu vejo esse homem que tinha um prestígio tão grande no Sinédrio. Eu vejo esse homem que ele era uma pessoa que tinha carta branca com as autoridades daquela época para poder defender a lei. Achando ele que a lei, naquele momento, mesmo quando Cristo já tenha vindo à terra, ele achava que a lei tinha que ser preservada. E ele era um guardião da lei. Ele era zeloso. Mas ele vai dizer que por causa de Cristo, aquilo que parecia ser ganho, ele reputou por amor de Jesus Cristo. Você vê que Paulo tinha formação acadêmica. Segundo alguns teólogos, vai nos dizer, nos informar, que se Paulo existisse nos dias de hoje, ele daria aula em qualquer faculdade do mundo, devido ao seu grau intelectual. Mas Paulo ele vai dizer que todas essas coisas comparadas com a sabedoria de Cristo apenas era esterco, apenas servia para adubar, mas o melhor era ter a sabedoria de Cristo. Paulo vai nos ensinar que ele abandona tudo, porque esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele querendo questionar, e ele pergunta: quem és? Quando resplandece a luz de Cristo na vida dele. E automaticamente, a Bíblia vai dizer que Jesus responde: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Olha só que interessante. Ele era um homem zeloso da lei. E ao ter um encontro com Cristo, o próprio Cristo vai dizer que ele é perseguidor do próprio Jesus Cristo. Ele estava defendendo a lei. Mas aí, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Paulo escreve em Romanos que o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Daí em diante, não tinha mais nenhuma condenação para todos aqueles que se aproximassem do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, Saulo ainda, na sua ignorância, a Bíblia vai nos dizer que ele consentiu na morte de Estevão. A Bíblia vai nos dizer que esse homem pegava carta de autorização para perseguir os cristãos daquela época. Paulo tinha um respaldo, um respeito. Paulo, ele era um homem que ele tinha uma posição muito elevada perante a sociedade. Mas quando esse homem ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a entrar em decadência na sua vida anterior. Ele começa a perder as suas amizades. Ele começa a ser perseguido.
E esse homem, então, quando ele tem esse encontro com Cristo, ele leva algum tempo para que ele comece a aprender e a entender o propósito de Cristo. E logo lá na frente nós vamos ver que Paulo é intitulado como príncipe dos gentios, apóstolo dos gentios, uma pessoa que foi enviada especificamente para um povo, e esse povo era o povo gentio. Eu vejo esse homem passar por situações adversas. Eu vejo esse homem perdendo as suas regalias, perdendo até mesmo, eu vou dizer, os seus bens, porque você vai ver lá na frente ele dizendo que o obreiro seja digno do salário, mas que ele dava graças a Deus, porque não queria ser pesado a ninguém, e ele fazia as suas tendas, ele fazia os seus artesanatos para poder vender, para poder se manter, e você vai ver no próprio Filipenses, ele escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer e elogiar aquele povo, por causa da ajuda que ele teve. Eu vejo Paulo descendo da sua patente para levar chicotada, ser prisioneiro, a ponto dele dizer lá na frente que ele passou a ser prisioneiro de Jesus Cristo por amor do Evangelho. Eu aprendo com Paulo quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu aprendo com esse homem quando ele vai escrever no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele diz: porque me regozijo naquilo que padeço, porque sofro no corpo os restos das aflições de Cristo. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo agora: aonde que está o evangelho da prosperidade na vida do apóstolo Paulo? Aonde está o evangelho do tome lá de cá na vida do apóstolo Paulo? Eu não consigo entender esse evangelho que andam pregando hoje, porque eu olho para a Bíblia Sagrada e eu começo a ver um evangelho onde tem espinhos. Eu vejo um evangelho onde tem caminho apertado, porta estreita. Eu vejo um caminho de chicotadas, eu vejo um caminho de perseguições, eu vejo um caminho de luta, eu vejo um caminho de Calvário, da cruz de Cristo. Mas todas as coisas nós reputamos, nós renunciamos por amor do evangelho, porque Paulo vai dizer que todas essas coisas não se compara com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu entendo quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo: sofri náufrago, sofri perseguição, fui preso, fui açoitado, fui chicoteado, fui levado a julgamento, ninguém me defendia, não teve ninguém para minha defesa, mas o justo juiz, ele estava me assistindo bem de perto, e eu sei que ele tem uma coroa de glória. O segredo da vida de um cristão não está nos bens que ele pôde ou que ele venha conquistar na terra, mas sim na coroa incorruptível que ele tem para receber no céu das mãos do Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para sempre. Eu não consigo ver um evangelho onde as pessoas vêm dizer que não precisa padecer na terra, onde as pessoas vêm dizer que ela é filho de Deus e merece ter o melhor da terra. Sim, o melhor da terra é você ter sido comprado e lavado no sangue do Cordeiro. O melhor dessa terra é você não padecer mais e estar condenado à morte do inferno, porque uma vez que você estava condenado com a sentença decretada, veio o Salvador e comprou toda aquela sentença, todas aquelas precatórias, todas aquelas permutas, e cravou na cruz do Calvário e disse: agora tu és meu, portanto ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por causa do meu nome sereis condenados, sereis criticados, sereis perseguidos, serei açoitado, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vejo Paulo nos ensinando um caminho do evangelho onde nos traz muitas dores, muitas perdas,
Mas eu vejo ele dizendo e nos ensinando que vale a pena perder todas essas coisas na terra. Vale a pena deixar todas essas coisas para que nós possamos entrar no reino do Senhor Jesus. Uma das lições que nós aprendemos com Paulo é que nós estamos em um campo de batalha. E ele vai escrever que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Ele vai nos ensinar que nós não devemos ficar guerreando entre ministérios, entre irmãos. Ele vai nos ensinar que a nossa briga não é física um com o outro, mas a nossa briga, ela é espiritual, com as potestades, com as coisas malignas que vêm para oprimir o ser humano. A nossa briga é no jejum, na oração, é na palavra, é no ensinamento da palavra, para que nós possamos combater as artimanhas de Satanás. Com isso eu não quero dizer que você não deva reprimir o falso evangelho. Essas pregações mescladas que andam fazendo por aí. Eu estou dizendo que nós não devemos ficar brigando por questões ou por placa de igreja. Aliás, a placa é tão boa que fica fora da igreja, levando chuva e sol. Meus queridos, Paulo nos ensina que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos mais dono dela, porque o próprio Jesus comprou a minha vida e a sua vida. Aí eu entendo quando Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós sabemos que nós não obedecemos a nossa vontade, mas nós passamos a obedecer a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, qual a vontade que você tem obedecido? A sua vontade ou a vontade de Deus? Porque para nós obedecermos a vontade de Deus é uma briga grande. Porque você tem que buscar muito as coisas espirituais. Porque as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Mas as coisas carnais, ela vai inclinar para as coisas carnais. Eu logo entendo que se você jejua mais, se você ora mais, se você vigia mais, se você lê a palavra, aprende da palavra, você está aumentando a intensidade do teu espírito. Mas quando você se inclina para os prazeres do mundo, você automaticamente alimenta a sua carne. E se você alimenta a sua carne, ela vai ficar mais forte do que o espírito. Então você vai ser vencido. Mas como você não está para fazer a sua vontade, você pode fazer a vontade de Deus e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque você passa a perder para o mundo, mas ganhar para Cristo. E Paulo vai orientando a Timóteo. Olha só que interessante. Ele vai falar das pessoas que não estão mais com ele. Deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses e falar um negócio para você. Nem sempre aquele que começou contigo no Evangelho vai estar do teu lado para sempre. Nem sempre aquele que você muitas das vezes consagrou vai estar do teu lado para sempre. Nem sempre aquela pessoa que se diz teu melhor amigo vai estar do teu lado para sempre. Há um momento onde pode acontecer uma separação. E Paulo vai falar a respeito de Demas. Só que ele vai deixar bem claro para Timóteo e dizer assim: olha, glória a Deus. Ele vai dizer no versículo 10: Demas me abandonou. E ele vai dizer o motivo pelo qual Demas o abandonou. Ele vai dizer que Demas o abandonou porque deu mais inclinação para as coisas do mundo. Pode ler na sua Bíblia. Amando o presente século, ou seja, se entregando aos prazeres do mundo. Por isso que ele me abandonou. E aí é interessante que ele vai dizer: e foi para Tessalônica Crescente, foi para a Galácia. E ele diz: e Tito, a Dalmácia. Aí ele vai dizer: só Lucas
Só Lucas está comigo. Olha só que interessante. Lucas era médico, conhecido como médico amado. Lucas estava acompanhando a Paulo em seus momentos difíceis. E Paulo escreve dizendo para Timóteo: vem ter depressa comigo. Não é porque ele não gostava da companhia de Lucas, não. Ele amava a Timóteo. Ele queria ter alguns momentos perto do seu obreiro, da pessoa a quem ele instruiu. E ele diz para Timóteo: olha, vem depressa. E uma coisa que ele faz, se você voltar lá no livro de Atos, na primeira viagem missionária de Paulo, quando separam a Paulo para ir para a viagem missionária, Barnabé vai e diz assim: Paulo, leva João Marcos contigo. E Paulo leva. E a Bíblia vai nos dizer que um dos motivos pela qual Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é justamente nisso aí, irmãos, para você entender como que é o Evangelho. A Bíblia diz que João Marcos ainda era novo, inexperiente. Nós temos que tomar muito cuidado com os jovens, com as pessoas que querem fazer a obra de Deus por empolgação. A Bíblia diz que João Marcos vai, mas quando chega na metade do caminho ele vê as perseguições, ele vê Paulo sendo escorraçado, chicoteado, e a Bíblia diz que ele abandona Paulo no meio do fogo cruzado e volta. E Paulo não desiste não. Eu olho essa passagem, eu fico vendo alguns irmãos que dizem assim: eu não faço isso na igreja porque o irmão não vai. Eu não vou evangelizar porque tal fulano também não vai. Eu vejo Paulo sendo abandonado pelo seu companheiro de ministério, mas ele não se importa pelo abandono até então, porque ele está em um campo de batalha. E quando nós estamos em campo de batalha, nós não podemos parar para olhar aqueles que estão do nosso lado ou que não estão, porque é uma guerra constante. E Paulo, ele dá continuidade, ainda que aparentemente sozinho, ele continua naquela batalha, naquela guerra. E a Bíblia vai nos dizer que ele passa toda a situação, mas quando ele retorna para Jerusalém, quando ele retorna para os seus companheiros, quando ele vai fazer a segunda viagem, a Bíblia diz que Barnabé diz: Paulo, leva João Marcos. Ele diz: não, comigo não vai. E ali criou um clima ruim. Ali ficou uma situação complicada, uma desavença. E Barnabé, como era um homem que sabia conciliar, sabia cuidar, sabia dar colocar um azeite, um curativo nas suas feridas, ele separa o seu parente, o seu sobrinho João Marcos. Aí Paulo vai com outro. Paulo vai fazer a obra com Silas. Aí você vai entender porque aqui no capítulo 4 de Timóteo ele diz: traz por favor João Marcos, porque ele vai ser muito útil para a obra. Olha só que interessante. Depois de muitos tempos, ele manda João Marcos ir lá para poder ele praticamente se reconciliar com João Marcos. Eu vejo pessoas que ficam guardando rancor, mágoa de coisas que já passou, já se foi, não cheira, não fede. E as pessoas ficam com aquilo remoendo no seu coração. E aquilo ali vai matando a pessoa que está com isso. As pessoas que não conseguem perdoar, as pessoas que não conseguem pedir perdão, as pessoas que não conseguem se aproximar de outro porque ele fez mal. Você não aceitar as atitudes da pessoa é uma coisa, agora você perdoar é totalmente diferente. E a Bíblia diz que ele chama a João Marcos: Timóteo, traz a João Marcos contigo. E aí ele começa a dizer: porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele fala para que ele vá depressa porque está chegando o verão. E naquelas cadeias nós sabemos que normalmente acontecia de, na época do frio, minar e até mesmo gelar.
Paulo sabia que se Timóteo não fosse depressa, não levasse a capa, para que ele pudesse vestir, se aquecer, ele morreria mais rápido ainda. E ele manda que Timóteo passe lá, pegue a capa, os pergaminhos e leve. Olha que interessante. Mas se ele estava prestes a morrer, para que ele queria os pergaminhos? Para que ele queria os livros? Meu irmão, para você estudar a palavra de Deus, para você aprender, para você ter conhecimento, não existe prazo, não existe limites. Ainda que você esteja à beira de uma cama, ainda que você saiba que em pouco tempo você vai morrer, não se aparte do livro que é a Bíblia do Senhor Jesus. Não se aparte desta profecia. Não se aparte das palavras do Senhor Jesus. E Paulo vai dizer a respeito de Alexandre o latoeiro. Para quem não sabe, latoeiro é aquela pessoa que tem habilidades com latão, que faz aquelas panelas, aqueles copos, faz tudo através desse material. E a Bíblia vai dizer que Paulo diz para ele: olha, esse daí me causou muitos males. Talvez você pense que Paulo estava com raiva, com remorso. Não, ele só estava alertando a Timóteo: olha, te cuida, te guarda dele, porque ele pode aí tentar fazer o mesmo com você. Era o professor, o mestre, já em idade avançada, protegendo o obreiro que ele preparou para a obra do Senhor. E ele vai dizer que esse homem lhe resistiu, que esse homem, ele praticamente debatia a pregação que Paulo fazia. Nós aprendemos uma segunda lição através disso. Nós devemos nos reconciliar e ter paz com aqueles que muitas das vezes não nos aceitam ou que não professam a mesma fé e por algum motivo vocês se desentenderam, ou até mesmo professam a mesma fé e se desentenderam também. Porque a Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vejo Paulo nos ensinando que não há limites para se aprender, não há limites para continuar estudando a palavra, não há limites para uma reconciliação. Eu vejo Paulo nos ensinando que nós devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que querem deturbar o Evangelho. Eu vejo Paulo nos mostrando como que nós devemos enfrentar as dificuldades que muitas das vezes passamos pelo amor do Evangelho. E aí ele vai dizer que esse homem causou-lhe muitos males. Ele não amaldiçoa, ele não espragueja, mas ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aí ele vai dizer: tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E aí ele vai começar a fazer um desabafo. Ele vai dizer: ninguém me deu assistência na minha primeira defesa. Antes todo me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. Ele está dizendo: fui levado diante do tribunal, ninguém apareceu, pelo menos para estar ali olhando e dizendo: eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu estou aqui intercedendo por você. Muitas das vezes Paulo, através dessa palavra, está nos ensinando que muitas das vezes, muitas pessoas que dizem que está contigo, está do teu lado, que não vai te abandonar, que vai estar contigo em todo momento, qualquer situação, basta vir as tempestades para essas pessoas te abandonarem. Basta vir os momentos difíceis para que essas pessoas te deixem no meio do fogo cruzado.
Mas não desista, não desanime, porque você não está só, você não está abandonado, você não está largado, porque aquele que vive e reina, aquele que a Bíblia diz que é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja, ele está te contemplando, ele está te olhando, e a mão dele está estendida sobre a tua vida para te abençoar e te proteger. É por isso que o salmista escreveu Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele vai continuar e vai dizer que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está descansando no Deus da promessa, se você está descansando na sombra do Todo-Poderoso, você pode ter certeza que flecha, dardos, nada vai te atingir, porque Ele é escudo e bloqueio, Ele é o guarda que não dorme, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que está contigo e que nunca vai te abandonar. Paulo diz assim: olha, Timóteo, todo mundo, exceto Lucas, não me abandonou. E é interessante que ele vai dizer mais: e o Senhor me livrará de todo mal, de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui agora desse versículo. Quando ele diz que o Senhor o levará salvo. Olha só que interessante. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Ele sabia que ele ia morrer. Ele não está falando de ser liberto da prisão como das outras vezes. Ele não está falando que Deus vai entrar com uma providência, como fez quando ele estava preso com Silas. Ele está dizendo que mesmo sendo julgado, condenado e não tendo ninguém para poder assisti-lo na sua defesa, ele está dizendo que ainda que o corpo padeça, ainda que o corpo que é pó volte ao pó, ele sabe que o Senhor vai levá-lo salvo para as mansões celestiais. Ele sabe que Deus está cuidando da alma, que ainda que o corpo apodreça, ainda que o corpo seja reduzido a nada, a alma e o espírito estará para sempre com o Senhor Jesus. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que servir a Jesus é cruz, é choro, é luta, é abandono e não receber nada. Não receber nada. Quantas pessoas Paulo não ajudou naquela época? Quantas pessoas Deus não usou a vida de Paulo para abençoar? Quantas pessoas Paulo orou e Jesus curou? Cadê Eutico, que foi ressuscitado por Paulo através de Jesus Cristo? Só Lucas. Só Lucas estava com ele e agora Timóteo vai. Já percebeu que às vezes as pessoas fazem o bem esperando receber o bem da pessoa que ele ajudou? Mas não é assim que Deus trabalha. Às vezes você faz o bem para alguém, mas Deus usa outra pessoa para te abençoar. Nós não devemos fazer a obra do Senhor esperando receber algo em troca. As pessoas só vão te valorizar enquanto você estiver debaixo do cabresto delas, debaixo dos pés delas.
Enquanto você concordar com tudo, enquanto você aceitar tudo, ainda que seja certo ou errado, mas basta você quebrar esse jugo, basta você fazer a vontade de Deus, que as pessoas elas começam a se afastar de você. Mas isso não foi motivo para Paulo abandonar Cristo. Você que está me assistindo agora, qual o motivo que você está alegando para abandonar o Evangelho? Ah, mas eu só não vou na igreja mais. Eu só não consigo mais entrar na igreja. Se você não consegue entrar na casa de Deus, meu amigo, você vai conseguir entrar onde? Você vai ter Deus dentro de você como? Terceira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Abandono não é motivo para você abandonar a obra de Deus. O fato de você ser abandonado não lhe dá o direito de abandonar a obra de Deus. As pessoas se queixam, as pessoas colocam as culpas, as pessoas arrumam um motivo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o que nos separará do amor de Cristo. E ele começa a dar uma espécie de coisas, de motivos. E ele faz uma pergunta: será que a fome, a espada, a nudez, a perseguição, a calúnia? O que é que vai separar você do amor de Cristo? Ele diz: nada disso. Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. Nada disso. Ah, porque o irmão olhou para você com a cara feia? Porque o irmão não te cumprimentou com a paz do Senhor? Porque o pastor não te deu oportunidade para louvar o hino? Aí você está bicudinho, está com raiva, você não vai mais na igreja, você não entra mais, aí o pastor já não presta mais, aí fulano já não presta mais. É isso que vai te separar do amor de Cristo? A fome não separou Paulo do amor de Cristo. A perseguição não separou Paulo do amor de Cristo. O naufrágio não separou Paulo do amor de Cristo. A mordida pela víbora não separou Paulo do amor de Cristo. As 39 chicotadas que ele levava toda vez que era preso não separou Paulo do amor de Cristo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que quando estava ele e Silas preso com os vergões nas costas, eu acredito que ainda estava pingando sangue, eu acredito que a dor ainda estava cortando a sua alma, mas eles olham para um e para o outro, e a Bíblia vai dizer que eles começam a adorar a Deus. Nos momentos difíceis eu aprendo com Paulo que o melhor é você adorar a Deus. O tempo que você vai levar para murmurar, para reclamar, você pode usar para adorar a Deus. A dor que você está sentindo, ela não pode ofuscar a tua vontade de adorar a Deus. As marcas, os grilhões, as correntes, a chicotada não pode ofuscar o teu desejo de adorar a Deus. As perdas, as perseguições, a fome, a nudez, ela não pode ofuscar o teu desejo de adorar a Deus, porque a chama que arde em ti, ela é sobrenatural, e é isso que faz romper as barreiras e te faz te chegar até mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Não desista, meu irmão. Não abandone aquele que nunca te abandonou. Ah, eu não abandonei Cristo, só não estou indo na igreja. Só não estou indo na igreja, mas não abandonei Cristo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia. Está angustiado? Se refugie na palavra do Senhor Jesus. Ah, mas eu quero me refugiar em Deus. Você, buscando a palavra, vai se refugiar em Deus.
A Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Verbo é palavra. Nós nos refugiamos na palavra do Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele é a nossa fortaleza. Lá no livro de Naum 1:7 vai dizer que Ele é a nossa fortaleza, mas é para aqueles que nele se refugia. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, você corre para a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que mesmo que vai te separar do amor de Cristo? Para nós finalizarmos. Um homem que era zeloso pela lei. Um homem que era temido pelos apóstolos e por todos. Porque se você for ler lá na passagem da convenção de Paulo, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma visão para Cornélio, dá uma visão para Pedro, porque já era o plano de salvação de Saulo. Tanto que quando Pedro olha e diz assim, é imundo quando Deus manda ele comer. E Deus diz, por que chama imundo aquilo que eu purifiquei? Depois, quando Deus dá a visão para Cornélio, diz, vai, porque aquele é para mim um vaso escolhido. Ele deixa a sua fama, ele abandona o seu alto grau, a sua alta patente no Sinédrio, para sofrer, ser perseguido, para fazer as suas tendas, fazer a obra de Deus, levar chicotada, para apanhar. O que você está sofrendo mesmo? Quantas chicotadas você já levou? Quem que anda perseguindo você mesmo? Aqui no Brasil eu ainda não vi ninguém perseguir crente. No Oriente Médio tem perseguição. A gente vê os cristãos sendo queimados dentro das igrejas, sendo fuzilados, degolados, sendo expostos à sua vergonha. Muitos deles são colocados nus nas praças. Isso é perseguição, irmão. Qual a perseguição que você tem aqui no Brasil? Se converta, irmão. Perseguição porque a pessoa não gosta de você? Isso é perseguição? Isso é falta de educação. Quando a pessoa diz que não gosta do outro, não cumprimenta o outro, vira a cara para não falar com o outro, é falta de educação. Isso aí não é perseguição, não. Isso aí é falta de educação. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Se a pessoa não fala com você, se a pessoa vira a cara para não falar para você, é porque não tem nada de bom dentro dela. Aí você vai querer desviar por causa disso? Isso não é perseguição, não, irmão. Se converta. Isso aí é falta de educação, é falta de encontro com Jesus. Que nós possamos aprender com Jesus Cristo, aprender com o apóstolo Paulo, como ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu de Cristo sou. Meus queridos, o tempo de cantar chegou. E quando eu falo que o tempo de cantar chegou, eu não estou dizendo que você vai ter bens materiais, não. Eu estou dizendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Para que nós venhamos sair deste mundo tenebroso, de tristeza, de tanta desgraça, de tanto desastre, e para sempre nos encontrarmos com o Senhor, nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa justiça. Aí Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Percebeu? Que enquanto estivermos aqui na terra nós vamos chorar? Percebeu? Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará
sem dúvida trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, como queira a tradução. Em outras palavras, trazendo consigo a sua vitória. Você vai pregando a palavra de Deus com choro, com lágrima, com alegria. Um dia chora, um dia ri. Um dia passa na tempestade, outro dia passa no mar mais calmo. Mas em todo esse momento, Jesus está do teu lado. Que a paz do Senhor Jesus repouse no nosso coração. Vamos orar por todas as pessoas, por todas as autoridades, pelo nosso presidente que fez a cirurgia. Vamos orar pelas famílias das vítimas em Brumadinho. Vamos orar pela família das vítimas de outros países que está sendo assolado por fogo, por gelo, pelo frio, por terremoto, por maremoto. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Vamos invocá-lo enquanto Ele está por perto. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.